Muito bem. A preleção da noite foi baseada no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo é sobre muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas nós vamos refletir mais especificamente sobre o tópico da porta estreita. Bem, eu queria só fazer a leitura do texto que Jesus, respondeu quando foi perguntado pelos discípulos, e onde que fala sobre a porta estreita. Na verdade, uma pequena metáfora, que ele fez. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Esse trecho está em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. E é sobre isso que a gente vai refletir hoje aqui. O que Jesus estava querendo dizer com essa porta estreita? Porta, como a gente sabe, a simbologia da porta é o quê? Ela é uma passagem, uma passagem para um outro, uma situação, um outro mundo, vamos dizer, nessa simbologia. E Jesus diz, então, que nós deveríamos passar pela porta estreita. Muitas vezes, os ensinamentos de Jesus nos fazem pensar e refletir e pensar muitas vezes sobre o que ele quis dizer com aquilo. E é esse o objetivo, As palavras do mestre são palavras que por toda a eternidade, sempre movimentar em nós reflexões. E cada vez mais, conforme a nossa evolução espiritual, entenderemos de uma forma. Mas eu queria fazer só uma pequena comparação com vocês, para a gente entender um pouco essa questão da porta estreita e da porta larga. Vamos dizer assim, nós temos uma porta bem estreita à nossa frente. E nós temos todas as nossas imperfeições armazenadas em sacos, O nosso egoísmo, o nosso orgulho, nossa prepotência, a nossa falta de paciência, enfim, todas as imperfeições que são tendências que nós trazemos de outras encarnações, de escolhas equivocadas, do uso equivocado do livre-arbítrio, e nós fomos condicionando-nos a agir diante dessas emoções, desses sentimentos. Então, elas existem armazenadas no nosso subconsciente. E vamos que se a gente pudesse armazenar tudo em sacos. E esses sacos, conforme a gente vai passando e passando a vida, eles vão se enchendo, muitas vezes delas, de situações onde que elas nos motivaram. Então, imaginem vocês, para passar nessa porta estreita com todos esses sacos nas costas, carregando todos esses sacos, será que a gente conseguiria? Não, Então, a gente teria que fazer o quê? A gente teria que se livrar desses sacos pesados, cheios de imperfeições, para a gente poder passar na porta estreita. Mas digamos que a gente está diante da porta larga, e esses grandes sacos nas nossas costas. A gente pode passar, a gente vai ter um monte de gente passando junto com a gente, porque ele fala que é espaçoso o caminho, e a porta é larga. Então, a gente pode passar com os sacos e várias pessoas vão ter as mesmas bagagens, os mesmos sacos nas costas e vai dar para passar todo mundo. Não tem problema. Nessa porta, você pode ficar com esses sacos nas costas. Então, é isso aí. A porta estreita representando a vida real, o reino dos céus que Jesus tanto pregava, Para a gente ingressar neste reino dos céus, nessa vida perfeita, nós temos que nos libertar justamente dessas nossas imperfeições. E muitas vezes, ou muitas vezes não, sempre, vai requisitar da gente muito esforço, muito trabalho para isso.
Então, por conta disso, muitas vezes a gente, não vai dar, né, para passar nessa porta estreita, melhor ir pela larga, que é o caminho mais fácil, é o caminho que eu consigo passar e conviver com essas imperfeições, com as coisas que me incomodam. Então, aqui Jesus estava mostrando para a gente, ele não falou assim, olha, você deve entrar na porta larga. Você deve entrar na porta estreita, você não entrar na porta larga. Ele não falou isso. Ele só mostrou para a gente a consequência de entrar pela porta estreita e a consequência de entrar pela porta larga. E então ele estava mostrando para a gente uma coisa muito importante, que são as nossas escolhas que trazem para nós os resultados em nossas vidas. Ok, você quer continuar entrando pela porta larga? Escolher a porta da facilidade, dos vícios, das imperfeições, como você é, não quero mudar, sou assim mesmo e deu. Vai ter uma consequência. Você vai se perder. Essa perdição que ele diz é a gente se perder de nós mesmos, da nossa essência divina, de quem realmente nós somos. Porque realmente, quando encarnados, os apelos materiais, eles são muito grandes. É só a gente lembrar um pouquinho, né? Às vezes na nossa vida a gente tem um convite para fazer uma parte de um estudo do Evangelho, né? E onde você vai se conhecer, onde você vai se melhorar. E aí você, de repente, tem um outro convite no mesmo dia, no mesmo horário, para qualquer outra coisa material. Qual que você escolhe? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente escolhe a matéria. Porque a gente está aqui encarnado. Então, isso é muito forte em nós. Mas sabe o que é mais interessante e mais importante a gente saber? É que todos são caminhos. E mesmo que a gente escolha a porta larga, nós também estamos caminhando para chegar até Deus, para chegar nessa unidade, nessa perfeição. Só que o que vai acontecer é que a gente vai sofrer mais, a gente vai demorar mais, mas todos chegarão lá, porque Jesus mesmo disse: nenhuma ovelha se perderá. Então, a gente não tem que se culpar pelos caminhos que a gente percorreu ou está percorrendo. A gente tem que entender que a gente pode mudar e escolher outro caminho a qualquer momento. Né? E que mesmo que a gente não consiga ainda se libertar dessa escolha, dessa porta larga ou desse caminho, a gente vai chegar lá um dia. A gente vai ter sempre oportunidades. Então, todos são caminhos. Todos são caminhos. O que Jesus estava querendo dizer para a gente é mostrar a lei de ação e reação, ou de causa e efeito. Se você escolher a porta estreita, onde que vai te exigir um esforço maior de controlar a sua, de falar na hora que deve, calar na hora que deve, não revidar, não vingar-se das pessoas, não manter o seu coração cheio de ódio. Ou seja, entrar pela porta estreita é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e seus exemplos. Por isso é tão difícil para nós. E se a gente for pensar, a gente está o tempo todo, todos os momentos da nossa vida, todos os dias, com as duas portas à nossa frente. Em várias situações da nossa vida, né, se apresentam essas escolhas. Qual que você vai escolher? A porta estreita, que é o do bem, ou a porta larga, que é da facilidade, que é da dor e do sofrimento? Apesar de muitas vezes no momento ela parecer maravilhosa, prazerosa, recompensadora, né? Mas o efeito dessa escolha muitas vezes vem lá para frente, vem às vezes até em outra encarnação, né? Para um pouquinho. Mas toda escolha que nós fazemos vai gerar um efeito, né? Porque toda causa tem um efeito. E nós vamos demorar muito mais para trabalhar dentro de nós mesmos essas imperfeições, né? A porta estreita é aquele momento onde você
é colocado a sair da zona de conforto. Né? Quantas vezes a gente está numa situação tranquila, na vida, favorável, e de repente aparece uma situação que está te pedindo mais tolerância, paciência, compreensão, né? Muitas vezes, no primeiro momento, a gente se rebela, a gente se revolta, a gente não consegue assimilar aquilo, a gente bate o pé que nem criança, né? Pirracenta, não, situação. Mas aos poucos, né, se a gente parar e se a gente já tem todos os ensinamentos, mestre, se a gente já tem um caminho dentro da doutrina que nos esclarece, a gente vai voltar, vai respirar e vai pensar com muita lucidez sobre o que aquilo está nos pedindo. E aí, então, neste momento, quando a gente tem essa coragem, né, de nos perguntar o que eu preciso aprender com isso, é o momento onde que a gente baixa a guarda, põe a nossa resiliência, né, para funcionar e vamos tentar aproveitar ao máximo daquela situação e mesmo que seja com muitas vezes dor, com muitas incomodações, né, do nosso interior, mas é um aprendizado, né, querendo lapidar a nós mesmos dessas imperfeições, trabalhar em nós outros sentimentos que, se não tivesse algumas situações, a gente não conseguiria nem descobrir que temos, né? Então é isso, né? A porta estreita e a porta larga são as escolhas, é o nosso livre-arbítrio ali sendo pedido para ser exercitado de uma forma ou de outra, né? Ou para o bem, ou para a porta larga do equívoco, né? Eu não gosto nem de falar do mal, porque o mal tem prazo de validade, o bem é eterno. Então, que a gente possa trazer para a nossa vida, porque essas reflexões que a gente faz aqui do Evangelho são reflexões para nós, em primeiro lugar, né? Para nós, expositores. Eu gosto muito de me colocar qual é a porta estreita e a porta larga que está sendo apresentada na minha vida no momento. Qual eu estou optando? Qual eu estou escolhendo? Como é que eu me sinto? Eu me sinto mais tranquila, apesar da dor, do sofrimento, ok, então eu estou escolhendo a porta do bem. Mas aquilo não, aquela minha escolha, a forma de eu agir, não me está me trazendo nem bem e nem a ninguém do meu lado, é porque eu não estou escolhendo a porta estreita, e sim a porta larga. Enfim, essa parábola, essa metáfora que Jesus usou, tem várias reflexões a respeito, né? Como todos os ensinamentos dele. E aí eu quis trazer só essa para a gente pensar. Fica uma pergunta: qual é a sua porta estreita e a sua porta larga no momento? Qual que você vai escolher? Ou qual você está escolhendo, ou qual que você está inserido? Será que não dá para sair e escolher a outra? Sempre dá, né? Sempre dá. Isso é uma misericórdia divina. A gente tem essa dádiva de poder escolher todos os dias quando a gente acorda. Em qual porta a gente vai ingressar e qual porta a gente vai bater. Muito obrigada pela atenção de todos.